Vai, tá pegando. Essa é a tela inicial. Então aqui nós iremos apertar a opção Start. Primeira opção, criofrequência, radiofrequência. E a segunda opção, Heimfo. O Heimfo é o nosso ultrassom focalizado, que trabalha com LED. Selecionando a primeira opção, nós vamos trabalhar com o tempo. O tempo seria em torno de 25 segundos por ponto. Então, em média de 3 pontos para atuarmos em 1 minuto de protocolo, tá? Então, a média que nós trabalhamos é em torno de 4 minutos. O shooting time, que é o tempo de aquecimento, a duração do aquecimento vai ser sempre 25 segundos. Aí nós selecionamos Next. O Power, ele tem a opção de trabalhar entre 60, 70 a 80%. O que vai diferir do protocolo é como que a cliente se sente em relação à temperatura. Então, normalmente nas primeiras sessões nós iniciamos com 60 e ao longo das sessões evoluímos para no máximo 80%. Aqui na opção do LED, que é o LED em volta da ponteira, nós sempre vamos selecionar a opção contínuo. Next, para a próxima tela. Aqui seria o intervalo entre tempo de funcionamento e tempo desligado, que seria o tempo on e o tempo off, a rampa de subida e descida. Podemos atuar em 60 a 40 para conhecer o paciente numa primeira sessão e na evolução do protocolo 70 a 30. Next, para a próxima tela. Aqui nós temos as frequências, que são Darden Hertz, cada frequência para um objetivo. Então, 5 Hz de potência nós vamos utilizar em fibroses, 15 Hz em celulite, fibra edemageloide na região inflamada, 30 Hz gordura mais dura, mais densa e 60 Hz gordura mais mole. Next, para a próxima opção. E aqui nós temos a tela que já vai iniciar o protocolo. Quando a gente for selecionar o Start, aqui tem todo o protocolo que nós acabamos de escolher. Ao apertar o Start, acende o LED e aí durante 25 segundos ele tem essa duração. A partir do momento que nós estamos com essa ponteira posicionada na área de tratamento com gel, a partir do momento que ela apagar e apitar, nós vamos para o próximo ponto. Se precisar interromper, tira da cliente, direciona ao chão e a gente pode pausar ou dar stop e voltar para o protocolo inicial. O home, nós voltamos para a tela inicial. Agora nós vamos fazer o protocolo da criofrequência. Seria a primeira opção. A criofrequência nós podemos dividir em área facial ou corporal, lembrando que as duas são utilizadas essa mesma ponteira. No protocolo facial, ele trabalha somente com a programação multipolar. Então nós vamos selecionar multipolar. De acordo com o tempo de tratamento, é mais ou menos o nosso objetivo trabalhar em torno de 2 minutos por área. Então, no rosto, a média de tempo que nós utilizamos vai variar entre 24 a 28 minutos. Onde for a queixa principal da nossa paciente, nós vamos ficar mais tempo sem perder o contato do cabeçote. A potência no rosto nós podemos iniciar com 70% e ao longo das sessões nós vamos evoluindo, podendo chegar até 85%. E aí nós apertamos Next para a próxima tela. Somente no rosto nós vamos utilizar ou High, que é para a pele mais superficial, ele atinge mais ou menos 5,5 milímetros da superfície da pele. Ou nós podemos utilizar o medium, que aí nós utilizaríamos na área de bochechas ou papada, onde tem um pouco mais de gordura no tecido. Next, para a próxima tela. A temperatura na região da face vai ser sempre menos 5 graus, por conta do incômodo das proeminências ósseas. E aí nós vamos selecionar Next para a próxima tela.
Aqui já é a tela do tratamento, com todos os parâmetros que nós utilizamos, né? Ao selecionar a opção Start, a nossa ponteira vai acender e aí vai iniciar o resfriamento da ponteira, tá? Esse resfriamento, normalmente ele demora entre 1 a 2 minutinhos, e aí a gente já inicia na região com a aplicação da glicerina na área, tá? Mantendo concentrado em uma região entre 2 minutos, movimento circular ou movimento ascendente, sempre sem perder o contato com a ponteira. Se precisar dar pause, ele congela o tempo, ou o stop, ele continua da onde a gente começou. O home, nós voltamos de novo para o outro protocolo, que é a tela inicial. Então, criofrequência, agora o protocolo em região de corporal. Região corporal, na opção multipolar, nós vamos utilizar normalmente para áreas que nós temos somente flacidez tissular, onde a gente não tem associação à gordura. O tempo de tratamento vai ser, em média, entre 2 a 4 minutos por cabeçote, então nós temos que demarcar a cliente em pé. Selecionando o tempo de tratamento, nós vamos para o Power. O Power no corporal nós podemos iniciar entre 80%, 75% a 90%, numa evolução de protocolo. E aí nós selecionamos Next para a próxima tela. Aqui no corporal, pensando em flacidez tissular, seria na camada superficial, então nós só utilizaremos o multipolar com a opção de frequência High, que é mais superficial. Next para a próxima tela. Sempre que for corporal, nós vamos selecionar a opção menos 10 graus. Next para a próxima tela. E aí a tela com os parâmetros selecionados anteriormente. Deu o Start, acende a ponteira, começa o protocolo, entre 2 a 4 minutos por área. Pause para parar ou Stop volta ao tempo inicial. Home para o próximo protocolo. Criofrequência, protocolo corporal, o próximo protocolo monopolar. Importante, sempre que nós formos utilizar o protocolo monopolar, o nosso cabeçote será o polo positivo e a nossa placa, ela fecha o campo deixando a parte negativa. Então, sempre será o contato, pensando em um abdômen, a ponteira encosta no abdômen e a placa vai ficar na parte das costas, sempre em contato direto com a pele, não precisa proteger com toalha, nada. Essa opção do monopolar seria isolado o tratamento de gordura. Então, pensando em uma gordura mais densa, onde o paciente ele não tem associado nenhum tipo de outra afecção estética, seja celulite, flacidez. Então, o tempo de tratamento, de acordo com a quantidade de cabeçotes por área, entre 2 a 4 minutos por ponto. O Power será o mesmo, que nós vamos utilizar para flacidez, entre 80% a 90%. Selecionamos Next. Aqui nós já vamos atuar num tecido mais profundo, então é importante, de acordo com a camada de gordura, nós graduarmos a profundidade que nós queremos atingir. Normalmente esse tipo de gordura nós trabalhamos com o Low, que ele atinge uma camada um pouco mais profunda, de 12,3 milímetros, e aí frequência seria Low. Next para a próxima tela. Menos 10 graus sempre no corporal, Next, e aqui a tela inicial com todos os protocolos que nós, todos os parâmetros que nós colocamos para esse tipo de protocolo. Caso vocês venham a ter alguma dúvida, aqui ele te lembra do protocolo utilizado, então monopolar, frequência low, a temperatura ela já começa a fazer a troca, né? O power e o tempo total. Ao pressionar Start, acende o LED. E aí a gente tem a opção de pausar ou Stop que inicia. Vamos ao último protocolo corporal. Vamos selecionar a opção primeira de novo, que é criofrequência. Protocolo corporal. E agora nós vamos no multipolar mais monopolar. Dessa mesma forma, nós vamos utilizar
junto à placa que vai fechar o campo, tá? Do polo positivo, que seria o monopolar aqui no meio, e o negativo, que seria a placa. Então a placa sempre vai ser posicionada ao lado contrário da aplicação da ponteira. Tempo de tratamento de acordo com a área. Multipolar mais monopolar, nós vamos atuar quando nós tivermos o combo, que seria gordura localizada associada à flacidez ou à celulite, quando a gente tem mais que um objetivo. Aí é que nós já podemos iniciar entre 80% e até 90% de power de potência. Next, para a próxima tela. Pensando nesse conjunto de indicações, nós podemos utilizar a frequência mix, onde ela vai atuar desde a camada superficial, que é o high 5.5, até a profunda, que é o 12.3 no low. Nisso ela já consegue trabalhar tanto flacidez, gordura, celulite. Então o mix é uma opção. E aí nós vamos para o next, que seria a próxima tela. No corporal, sempre menos 10 graus de temperatura. Next, para a próxima tela. E aqui todos os parâmetros que nós acabamos de colocar. Start, vai acender a nossa ponteira com LED, iniciar o congelamento e o protocolo. E aí nós vamos trabalhar entre 2 a 4 minutos por ponto, dependendo do nosso objetivo. Pause ou stop para começar o protocolo do zero. O home nós voltamos na tela inicial. Esse equipamento, ele também trabalha com a radiofrequência, que seria a nossa ponteira. Dá um pause. Pensando ainda em complementar o tratamento facial, na opção de criofrequência e radiofrequência, que seria o primeiro botão, ao selecionar, nós temos a opção de tratamento área dos olhos. Com a ponteira de radiofrequência, lembrando que essa não vai ter o congelamento da área, e sim somente o calor. Nós utilizamos o termômetro também associado para acompanhar essa temperatura. E aí, ao selecionar essa ponteira, a opção tripolar, 6 minutos, dividindo entre área dos olhos 3 minutos lado direito e 3 minutos lado esquerdo. O power vai variar de 70% a 80%, de acordo com a sensibilidade da cliente. Next, para a próxima tela. Normalmente nós utilizamos o high, que é uma pele mais superficial, devido a linhas de expressões, flacidez, ruguinhas. Next, para a próxima tela. E ao pressionar o start, nós vamos utilizar com movimentos contínuos e mais rápidos para a área dos olhos, pensando em melhora de colágeno e elastina, para atuar somente nessa área de tratamento. Pause ou o stop para iniciar o protocolo novamente.